Ela disse que já assim, pesquisou muito na literatura espírita algo sobre a transexualidade. Ela disse que encontrou muito sobre a homossexualidade, que explicasse a transexualidade. Eu queria que você falasse e explicasse o que faz ser sobre a transexualidade. Vamos aproveitar. Primeiro que há uma polêmica entre estudiosos da sexualidade humana, se a transexualidade, e vou depois apresentar minha opinião sobre isso, se a transexualidade seria um fenômeno à parte, ou se a transexualidade seria um desenvolvimento como se fosse um grau de um fator único da homossexualidade. As duas visões, na minha opinião, estão certas. E cada caso vai ser avaliado isoladamente. E principalmente porque fenômenos muito semelhantes, muito vizinhos, costumam se distinguir bastante. É por isso que, para transexuais, o universo é tão diferente do homossexual. Nossa, mas é tão diferente, como é que colocam a gente na mesma categoria? É o mesmo que acontece com mulheres. Mulheres podem se sentir muito distintas umas das outras, e são mulheres, digamos, personalidades femininas. E mulheres, mas, nossa, estamos todos no mesmo barco, não é? Estão, no sentido universal, e no sentido mais específico, há as características, as propriedades que são relacionadas a um grupo ou outro. Mas eu usaria, para que, pela falta de literatura no assunto, e seguindo os princípios de bom senso e da escola de sabedoria, que é isso, nós agirmos com o pensar correto, que a partir do princípio do respeito às minorias, e em particular da homossexualidade, em que pode ser, não deve ser englobada a transexualidade, nós fazermos uma análise do fenômeno transexual. Uma das pesquisas mais recentes, eu não gosto muito dessa pesquisa em si, porque ela começa, aí onde entra o assunto da transexualidade, porque ela indica que a homossexualidade está sempre vinculada a este fenômeno que eu vou apresentar. Um percentual da população nasce com um cérebro do sexo oposto, por questões relacionadas ao período embriológico. Então, se até tantos dias, tantas semanas na gestação, houver mais presença desse ou daquele fator bioquímico, pimba, o cérebro que seria feminino permanece feminino, porque em base nós somos femininos, não é? Até certo momento do desenvolvimento fetal, nós somos um ser feminino. Então, o agente Y começa com outros hormônios relacionados, inclusive, ao sistema que o bebê estabelece com o organismo da mãe, se transforma num homem. Interessante isso, não é? Pois bem, acontece que, por conta desses fenômenos que podem ser pesquisados na internet mais detalhadamente para os interessados nesse assunto, de forma mais científica, mas vamos dar o geral para todos nós que somos leigos no assunto. Se determinados processos bioquímicos não acontecerem, hormonais, etc., etc., não acontecerem num bebê no sentido fetal, que é XY, se não acontecer até tal semana determinada presença bioquímica lá no sistema mãe-bebê, o cérebro continua o que era, de mulher. Interessante, não é? Apesar de o corpo ser XY, de um rapaz. Então essa pessoa vai crescer e o cérebro é de uma mulher. O cérebro mesmo, conforma assim toda uma estrutura extremamente semelhante num homem, biologicamente, organicamente, mas com aparência física de homem, mas o cérebro de uma mulher heterossexual. E isso entra perfeitamente no quadro da transexualidade. Curiosamente, o inverso acontece também. Lá está o feto XX. É uma moça, uma menininha, uma mulher no futuro. Se entrar o que não era para entrar, para formar o cérebro masculino, ela vai, apesar de ser XX, vai nascer e desenvolver-se como mulher, o cérebro de um homem. Então nós vemos realmente mulheres com cérebro de homem heterossexual e homens com cérebro de mulher heterossexual. Isso é o que bem caracteriza o fenômeno transexual. Então a transexualidade é um fenômeno humano como qualquer outro. Da mesma forma, por exemplo, que existem homossexuais que condenam transexuais. Que absurdo, precisava disso? Porque você não precisa.
Ou então, o transexual que diz, não, o homossexual não se assume, ele queria ser transexual. E tem esses também. Tem o transexual que é transexual, tem o homossexual que é homossexual, tem o homossexual que é transexual, mas não tem coragem, e tem o transexual que às vezes vai para contrariar. Ou, por exemplo, o homem hétero que se traveste de mulher só por gozação. Tem gente que jura que são todos gays enrustidos. E pode ter alguém ali que aproveita, né, a brincadeira para... Né? Mas a maior parte não, de fato. É uma brincadeira hétero. Tanto é que a gente percebe logo por uma razão. Vocês viram que tipo de mulheres eles representam? Que mulheres... Não vou usar a palavra, não. Escrachadas, de baixo nível. Porque é a experiência, a necessidade de ver o outro lado. Mas a visão masculina do feminino é distorcida. Não é só porque está brincando, não. Ele poderia brincar de ser uma lady. Por que ninguém brinca de ser uma lady naquele momento? Não, porque o negócio é a raiva do outro sexo, do sexo que ele deseja. Aí ficam lá, todos parecendo mulheres de quinta, né? Etc. Mas há também aquele que está ali para aproveitar. Lógico, em todo lugar, gente. Não vamos generalizar. Não sejamos extremistas. Isso é falha de avaliação. Generalizar. Todo mundo que é assim, é assim. Todo mundo que é de tal outro grupo é assim. Isso é uma postura projetiva. E, como disse, falta informação, falta inteligência.